Olá! Estamos em mais um episódio do nosso Café Giz e Conversa. Espero que tenha acompanhado o nosso programa piloto. Estamos super animadas. Eu sou a Fátima. E eu sou a Raquel. E antes da gente entrar no nosso tema de hoje, no nosso Giz da Questão, eu quero deixar um abraço especial pro querido Décio, da Rádio X Alphaville. Você, ouvinte da rádio, fiquem ligados no nosso programa, nosso podcast será transmitido lá. Acompanhem também o nosso Instagram, @GizEConversa, interagem com a gente, deixem perguntas, a gente vai responder por lá. E também eu não posso deixar um abraço pro nosso diretor, o Sérgio. Obrigada, diretor. E agora muita gente vai identificar com a gente, principalmente professora, né? Porque qual marido de professora não trabalha junto, né? Eu acho que marido de professora é uma profissão promissora, né? Já dizia os bons ditados, né? Que é uma carreira promissora os maridos de professora, porque eles colocam a mão na massa, viu, Fátima? Com certeza. E quanto projeto ele já participou junto, já foi de carro levar material pra escola, tá sempre junto, e agora não poderia ser diferente. Ele que é o jornalista aqui, então assim, a gente tem as ideias, mas assim, equipamento, direção, edição, tudo é com ele. Obrigada, Sérgio. Obrigada, diretor. E roda a vinheta que vamos para o tema de hoje. O Giz da Questão, né? E se eu começasse hoje? Como seria, não é mesmo? Então, gente, a pergunta, né, que nós iremos iniciar o nosso podcast de hoje é: por que escolheu a profissão? Né, com os desafios, né, do cotidiano que nós estamos vendo, por que escolher essa profissão docente? E qual o maior desafio, né, Fátima, que a gente consegue perceber, é que existe um choque quando a pessoa está na universidade, quando ela está cursando, né, fazendo curso de pedagogia, letras, arte, enfim, independente, né, da área que a pessoa está cursando na área de educação, com a sala de aula. E aí a gente quer conversar sobre isso, como amenizar, como, né, ter essa parte resolutiva desse processo de universidade e sala de aula, não é mesmo? É verdade. A gente na faculdade, a gente tem uma visão, né? Do que a gente quer, do que a gente planeja. A gente se forma, a gente vem cheio de gás, né? A gente quer mudar o mundo. E assim, é um choque no começo. Pelo menos pra mim foi, não sei pra você, Raquel, que a gente tem vários planos, sim. Mas quando a gente vem pra sala, tem a questão de mudar, né? Você de estudante, você vira professor. E aí você chega lá, tem que lidar com algumas situações. Como, por exemplo, na faculdade a gente aprende a trabalhar com os melhores equipamentos, os melhores materiais. Eu que fiz educação física, a quadra é coberta, lindíssima. Tem lá os alunos super motivados que eles estão ali para isso. Agora, no nosso dia a dia, no chão da escola, a gente tem os desafios que envolvem uma série de coisas. Então, dá um choque aí no começo e a gente vai adaptando. Sim. Então, hoje nós queremos trazer dicas práticas, né, para você que está aí na universidade, está sonhando com a sua sala de aula. E que bom que você sonhe mesmo, porque é maravilhoso, gente, né, quando você encontra a sua sala de aula, quando você tem essa sala de aula. A gente tem muito carinho, né, por esse momento. Mas nós vamos te dar dicas para que você consiga, né, nesse processo, ter ferramentas para você lidar, né, com essas expectativas, porque muitas das vezes é expectativa, né, Fátima? Como você falou, né, de vir ter todos os equipamentos, tudo montado, e daí você vem um pouco com outras, né, com diferentes realidades, né, do nosso contexto. E nosso Brasil tá cheio de realidades diferentes, ainda mais o nosso país, que é diverso, que é diversificado, né, dentro de São Paulo, que eu falo que São Paulo é um país, né, é gigantesco. Então, cada lugar tem os seus costumes, tem a sua forma, tem o seu jeito. E aí nós trouxemos hoje algumas dicas que nos ajudaram, né, quando a gente iniciou a nossa carreira, e falhas também que nós cometemos e que para que você não cometa, hoje nós iremos trazer aqui, né, dicas para que você consiga aí, né, ter essas ferramentas e te ajudar a enfrentar esse início, né? É verdade. A ansiedade e a insegurança vai rolar. Por mais que você prepare os melhores slides, prepare aquela super aula, vai gerar insegurança. E assim, hoje vendo, né, depois de 10 anos eu percebo que, assim, com certeza o improviso não rola, né? Você tem que pensar no plano B,
Mas o plano, você tem que ter a sua aula preparada, o seu planejamento bem estruturado. Mas antes de tudo, de qualquer aula, é importante que você conheça a sua turma, conheça o seu aluno, saber como é que ele aprende. Claro que não vai ser no primeiro dia só, né? A gente vai lá, conhece a turma. E assim, eu acho que improviso não tem como. Fora né, de questão, gente. Fora de questão. E as pessoas confundem quando fala que o planejamento ele é flexível para que o planejamento ele é improvisado. E aí a gente, né, não pode cair nessa. Por quê? Porque quando você está planejado, né, você antecipa. Né? A gente sempre fala sobre a rotina, a importância da rotina, né, na vida das crianças, mas também o professor ele precisa ter uma rotina. Então a primeira coisa, anota aí, pega o caneta e o papel, né? E isso também tá nos nossos pontos, né? Pega a caneta e o papel, ou a maneira como você melhor se organiza e coloca, né, aí o seu planejamento semanal. Gente, precisa ter o planejamento. Você precisa se antecipar nos materiais, precisa se antecipar na organização do espaço, para que você não seja pega de surpresa, porque improvisação é diferente de flexibilidade, não é mesmo, Fátima? Exatamente. Um planejamento aí bem estruturado e com antecedência vai trazer segurança, vai evitar disciplina, vai evitar que aquela aula tenha a pressão que demorou horas, porque o aluno ele fica com, né, em tédio. E na educação infantil, que é a nossa vivência, tem pelo menos na minha aula de educação física, tem aqueles primeiros minutos que a criança está super motivada e vai fazer aula, e tem aqueles momentos que ele já não quer mais. Então, tem que estar bem preparado para isso. Planejar o material. E o plano B, eu já tive que usar muito, por exemplo, trabalho num local que o espaço que você tem para aula é aberto. Então, choveu naquele dia. Você vai fazer uma aula na sala? Para o meu aluno, se a aula na sala não tem educação física. Ah, hoje não teve aula. Então, você tem que planejar ali com um jogo de tabuleiro, uma atividade na sala. E aí vai ser o plano B, e a criança vai desenvolver, vai aprender e vai sair super feliz com a sua aula de educação física, né? Uma segunda dica, Raquel, fala aí para nós. Eu acho que a gente sempre entra nessa expectativa do espaço, né? E eu sempre costumo falar que nunca é sobre o espaço. É sobre pessoas e pessoas que acreditam. Porque independente do espaço onde você está, e é claro que não estou romantizando aqui, né, gente? Lugares que não tem condições de estar, de ter a criança, mas às vezes a gente se prende muito a essa questão do espaço, né? Então nunca é sobre o espaço, é sobre pessoas e pessoas que acreditam, né? Então você ali vai se organizar em relação a esse espaço. E eu acho que uma das coisas, né? Eu penso que uma das coisas que é mais importante é a preparação desse ambiente, né? Então eu acho que, por exemplo, não vai, no seu caso, não vai pra quadra, mas preparar ali a sala, preparar junto com as crianças esse lugar onde você possa vivenciar ali essa aula, né? Eu acho que isso é muito legal, que daí você evita aulas monótonas. Na educação infantil, gente, tem algo muito importante aqui que a gente vai falar. Se você vai aplicar para o fundamental, né, ou para o infantil, todos são crianças, deixando bem claro, né? Porque às vezes os professores falam, eu vou pegar o fundamental, são crianças do mesmo jeito, né? O tempo de atenção deles, com questão da tela, vem diminuindo, né, essa concentração. Então é sempre interessante o professor diversificar esse planejamento na educação infantil, né? Então não trazer apenas uma atividade, porque às vezes a criança, ela esgota aquela atividade em pouco tempo, em 20 minutos você já esgotou ali todo aquele repertório que você construiu, né? E aí trazer mais, ter sempre mais ideias, né? Ter sempre ali uma cartinha na manga para você poder oferecer ali na sala de aula, que eu acho que isso é muito, muito importante. Tá bom? Exatamente, evitar aquela aula monótona, né? A criança adora a aula lúdica, renovada. E uma dica também pro professor que está iniciando, a questão do isolamento, né? Às vezes o professor é por questão de timidez, ou cheguei agora, tudo novo, né? Às vezes trabalha já como professor, mas trabalha em outro local, que é diferente, a questão de burocracias, de ambiente. Então, assim, aceitar dicas da coordenação pedagógica, de um professor mais veterano, né, mais experiente, aceitar ajuda é importante. E manter também, assim, relacionamento, né? Acho que relacionamento, dicas com professores que têm o mesmo pensamento que você. Sim. Manter a motivação, aquele amor mesmo pela educação, porque aí a gente enxerga significado na profissão em si e no estudante, isso é importante. Eu acho que a gente, né, principalmente quem é educador,
o nosso trabalho é desafiador, né? Eu sempre falo que todas as profissões têm seus desafios, mas cada uma tem as suas singularidades. E do professor, muitas das vezes, por a gente ter esse contato muito profundo com os aportes teóricos, a gente acaba tendo essa tendência ao isolamento, né? E esse trabalho solitário, né? Porque você tá ali com os seus desafios. Mas eu acho que tudo são escolhas. Então, escolha estar com a equipe. Escolha sempre ter parceiro. Eu falo que uma das melhores, das maiores amizades que eu construí foi dentro do campo do trabalho. Eu acho que você vai construindo vínculo com o teu parceiro, com o teu professor ali, né? E trocando experiências. Porque o olhar do outro melhora o seu. E aí você vai construindo, vai trocando, vai adquirindo repertório. E isso vai te ajudando a não você ficar tão solitário, tão isolado. Porque às vezes a gente não vai conseguindo fazer alguma coisa, a gente vai se fechando mesmo. Mas não se feche, professor, né? Vai lá, busca ajuda, pergunta, busque, né, esse apoio, porque isso vai te fazer muito bem e vai fortalecer o seu trabalho. Exatamente, acredito muito nisso. Outra dica que é imprescindível, assim, eu tenho desde o primeiro dia e é sempre, né, pra vida, são os combinados com a turma, né? Sim. Porque, assim, eu adoro abraçar, beijar minhas crianças, mas a gente tem que separar aí o afeto, o acolhimento da firmeza, né? Eles têm que entender ali que tem as regras, tem os combinados. A minha aula, que é uma aula externa, é importante para mim explicar, mesmo que eu tenha que explicar mais de uma vez a atividade, né? Porque na educação infantil você vai explicar mais de uma vez e é normal. É importante na sala lá explicar o conteúdo que vai ser a atividade do dia, porque lá fora eles vão ficar mais despertos. E aí, tem nos combinados, a chamada também eu costumo fazer antes, e aí tem nos combinados, lá fora a gente vai para a atividade do dia. Isso, eu acho que quando você organiza o seu planejamento, Fátima, eu acho que essa sequência de ações, ela cada dia mais vai se fortalecendo. Então, ter esses ritos mesmo, esses rituais mesmo, de chegar, né, dar as boas-vindas, às vezes iniciar a aula com uma música, já iniciar ali a chamada, né, a chamadinha, como a gente chama na educação infantil, já no começo, né, já vai dando o tom, né, da aula. E outra coisa que eu acho importante é que firmeza com gentileza. Porque o que conquista a criança é o afeto, gente. Ninguém aprende se não tá vinculado. O vínculo, ele fortalece, né, a sua sala. Porque quando o professor ele tem essa firmeza, né, e aí a gente aqui é super fã dessa educação respeitosa, dessa educação com apego, mas ela não pode ser vinculada, e aí eu acho que vai ter para um outro podcast pra gente falar sobre essa educação respeitosa. Sim. Mas essa firmeza com gentileza vai conquistando as crianças, e daí elas vão seguindo o professor, né? Porque o professor, ele é o farol da sala. E aí, né, tendo esse entendimento de que você é o farol da sua sala, você vai guiando as crianças, vai construindo junto com eles, né? Vai escutando o que eles trazem pra você, né? Dentro dessa flexibilidade, que é muito importante, e vai construindo aí o seu cotidiano e as aulas que você precisa aplicar. Exatamente. Você vai conhecendo cada um, né? Cada um com o seu jeitinho. Vai ter dia que um vai estar lá no cantinho, talvez por alguma questão em casa, ou porque ele é tímido, mas daqui a pouco ele vai fazer lá, vai desenvolver o que você propôs a fazer de uma forma que você nem esperava. Então é importante você conhecer cada um deles. E outro ponto importante que a gente pensa tanto nos alunos, tanto na escola, né? A nossa vida começa, né? A gente respira, né? Educação quando a gente é professor, é cuidar de você. Esse é um ponto muito importante, né? E aí, quando eu falo cuidar de você, não é cuidar do cabelo, da unha, da roupa, que isso é muito importante, né? Ter uma postura profissional, ela é sempre muito importante, até para as crianças, né? As crianças, elas ficam encantadas quando vê você chegando, né? Lindas e maravilhosas e lindos e tudo mais. Mas eu acredito que é o cuidado interno, né, Fátima? Eu acho que quando a gente se cuida internamente, né, boa alimentação, um sono de qualidade, né? A gente aqui é fã de café, mas até a dosagem do café precisa tomar cuidado, porque professor adora fazer uma visitinha na copa e toda hora fica se entupindo de café, então amamos café. Mas come uma frutinha, come um pãozinho, né? Pra você se cuidar, porque você precisa estar bem para as crianças estarem bem, né? Verdade, o professor não é robô, né? Precisa muito se cuidar. No começo, eu fazia isso também, eu levava trabalho para casa, então é importante que você faça tudo na escola. A gente não quer levar trabalho para casa, né? Tem as burocracias, sim, de papelada, de documentação, mas eu sempre penso que o importante é o estudante. Em primeiro lugar é ele. Depois a gente é cobrado também, lógico, né? Temos prazos para seguir, mas depois vem a papelada. O importante é o estudante e o professor se cuidar, estar bem ali, né?
Isso. E esse cuidado vai te fazer muito bem, né? Porque às vezes a gente acaba adoecendo por uma questão, né, de alimentação, por uma questão de sono, porque fica muito preocupado com a sala, muito preocupado, e aí leva o trabalho para casa. Então ele não tem o dupla jornada, ele tem tripla, quádrupla jornada, né, para cumprir. Então eu acho que essa organização que a gente falou no começo, eu sofri muito com essa questão, porque eu era viciada em levar trabalho pra casa, assim, sabe? Se deixasse, né, eu dormia, acordava procurando trabalho. E assim, eu saía na padaria, se eu visse um copinho, eu já ficava imaginando como é que eu ia fazer a aula com aquele copo, né? Eu saía juntando as coisas. Gente, olha, eu falo que professor é a gente vira sucateiro, né? Porque a gente começa a pegar tudo, a gente vê possibilidade. Então daí eu falei, não, gente, porque assim, se eu estou no lugar, eu vou aproveitar aquele lugar, viver cada momento, cada ambiente, né, Vasco? Porque você sabe, né? Essa colher aqui vai dar pra fazer, né? Acrescentar no brincar dirigido, e aí eles vão gostar e ter esse cuidado da gente, né? Viver cada tempo, cada espaço, né? Com cuidado e se cuidando também, né? Terapia também é muito bom, né, Fátima? É verdade, verdade. Organização, a questão do trabalho em equipe que a gente falou agora há pouco, sobre, né, se relacionar em equipe, é importante, porque parte da nossa história foi assim, né? A gente não preocupava com o HI. No meu HI eu tava lá na mesma aula que ela, a gente fazendo algumas atividades junto no dela também. E hoje, acredito que o professor que está iniciando pode ter esse sentimento, principalmente os especialistas, né? Porque o professor especialista, eu sinto essa diferença, porque o meu filho, por exemplo, onde ele estuda na educação infantil, não tem educação física, arte e inglês. Pra gente tem. Só que para muitos é uma pena que assim, é só o professor que vai cobrir o HI, vai, né? E aí é importante que tenha isso bem claro, né? Que é muito importante para criança, não é só mais uma aula, não é só o brincar. Eu adoro ser a tia de brincar das crianças, a pro de brincar. Mas por trás daquela aula, exatamente ali fora, que é tão vista, às vezes ali um detalhe, uma brincadeira, tá ali diversas habilidades que a criança está desenvolvendo, vai desenvolver, vai auxiliar o professor lá na sala. Então é muito maior, né? Então o professor, claro que tem muito bem essa consciência, o professor especialista lá de arte, inglês, educação física, e manter essa motivação, né? Não se desmotivar, às vezes, por essas falas, né? Sim, e eu acredito que o professor especialista, arte, educação física, inglês, quando ele está junto com os professores de referência, tanto na educação infantil, como alguns municípios têm, né, esses especialistas, ou a telenarista, não sei como é aí no seu município, né, na escola onde você trabalha, mas eu acho que essa parceria, essa junção, esse movimento da interdisciplinaridade, eu acho que, assim, eu vivenciei e eu vi que dá muito certo. E quando se unem, potencializa demais a aprendizagem das crianças. Porque daí todo mundo fala a mesma língua, né? A gente trabalha em conjunto e fica realmente uma dança, vira algo assim, sincronizado. E essa troca, a gente aprende muito, porque eu aprendi muito com a Fátima, principalmente essa questão do corpo, né? Desse corpo, dessa organização espacial das crianças. E o quanto que, ao conversarmos, ela percebia os pontos importantes e frágeis da aula e das crianças e fortalecia no contexto de aula dela. E eu, em sala, né, ela sempre falava, olha, fulano e fulano fez isso na aula. Então eu já trazia para o meu próximo planejamento, fortalecia aquele ponto que ela tinha trago, sabe? E sempre perguntava, como é que foi? Ah, eu percebi que fulano e fulano teve mais dificuldade nisso. E aí eu replanejava. A mesma coisa Fátima, olha, fulano falava o nome das crianças, né? Tá com dificuldade nisso, me ajuda. Ela ia lá e aí fortalecia o planejamento de aula dela e aí me dava essa devolutiva. Então, gente, essa troca é muito importante. Então, senta lá com o seu professor de arte, professor de educação física, troca com ele, pergunta, porque quando juntos a gente tem essa conversa, esse diálogo de equipe mesmo, ou até com a professora do lado, né, sua vizinha de sala, né, que às vezes você tá com uma dificuldade, né, eu sempre falo que o problema de o nosso problema, às vezes o outro tem a solução, né, porque às vezes ele já vivenciou, teve aquela experiência e vai te nutrir, e aí você vai conseguir realizar, né. Então, olha, gente, estamos aí, continuando nosso podcast, mas não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para outros professores que também estão iniciando na jornada, para que peguem essas dicas, anotem e realizem a prática, né, da sala de aula. Enfim,
Outro ponto que eu acho importante, Fátima, desse início, e eu vejo que às vezes a gente acaba, né, quando sai da faculdade, a gente acha que já se nutriu de todos os teóricos, a gente já leu todos os livros possíveis, porque a quantidade de referência que a gente estuda na faculdade, ela é muito densa, né? A gente mergulha muito nessas questões dos aportes teóricos, mas, gente, início construir repertório. Né? É importante, você já vai ter uma base, porque você já vai ser formado na área, você já vai ter ali o seu diploma, a sua graduação, mas não cessar os estudos e não cessar essa construção de repertório. E quando eu falo de repertório, não é só lá e continuar lendo Piaget ou ler os artigos científicos, mas se nutrir, né, de todos esses lugares onde você possa enriquecer a sua sala. Então, ir ao teatro, né, apreciar boas músicas, se nutrir esteticamente, ver beleza, porque a gente só consegue apresentar beleza, a gente só consegue mostrar beleza se a gente está nutrido dessa beleza. Então, eu acho que na área é sempre buscar estudar, se aprimorar, né, se nutrir, né, esteticamente, culturalmente, de conhecimento, né? E aí, mas é caro investir. Não, gente, tem muito conteúdo legal, gratuito, né? Tem que você pode buscar conhecimento. Então, acho que esse repertório, além da prática, né, da experiência prática, eu acho que é não parar, né? Porque aí a gente coloca uma dicotomia de que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? E na verdade não, na verdade esse professor que está iniciando e todos nós, né, que já estamos há um tempo, é essa capacidade de fazer a transposição didática, é aquilo que foi falado, que trouxe a parte teórica, e como aplicar isso na prática, né? Como eu vou construir. E aí a gente vai construir de acordo com a nossa realidade, de acordo com o que a gente pode oferecer para as crianças, né? De acordo com aquele ambiente. Eu acho que esse exercício de fazer a transposição didática, ele é muito rico, né? E ele traz aí um crescimento muito grande para nós, professores. E por isso que essas trocas é tão legais, porque cada um tem sua didática, seu jeito de fazer, e a gente vai aprendendo muito com o colega, né, com as parcerias. Mas essa dimensão, né, é teórico-prático, esse movimento que muitas das vezes é meio que bloqueado. Não sei como que você vê essa questão, porque pra mim fica muito isso, né, como que a gente faz esses aspectos. Né? É verdade, a gente precisa estar sempre atualizado, sempre. Os desafios estão aí, né, novidades, informações. É muito importante isso. E aí, nesse assunto, vai uma reflexão aí pra gente pensar. Não só para o iniciante, mas para toda a jornada docente, né? Pra gente refletir diariamente. E se hoje você olhasse para cada aluno, não apenas como estudante, mas como universo de possibilidades? Né? Sim. E é isso, eu acho que as crianças, elas têm múltiplas possibilidades. E a gente nunca pode também ser muito duro com a gente mesmo, né? Com nós mesmos. Eu acho que a gente ainda tem que tomar esse cuidado, né, que às vezes no início a gente se cobra muito, né, Fátima? Assim, pelo menos no início eu lembro que eu me cobrava muito, eu tinha que ser muito perfeita, minha aula tinha que ser perfeita, a gente tinha que estar tudo impecável. E, gente, desapega disso, né? Desapega dessa ideia, né, da professora Helena lá, né, do carrossel, essa professora Helena, que eu acho que a gente entra na pedagogia, a gente acha que vai ser a professora Helena do carrossel, tudo lindo, tudo perfeito. Gente, não é assim, sabe? É tentativa e erro, né? A gente vai aprendendo, né? Tem dias que a gente vai dar uma aula que vai, meu Deus, que experiência linda, que coisa maravilhosa. E tem dias que a gente vai falhar miseravelmente, a gente vai ficar, meu Deus, o que aconteceu hoje? E nesse momento, se acolha, né, Fátima? Eu acho que esse é o momento de você se acolher, de você olhar pros erros, eu acho que é importante, né? Por isso que é bom caderno, gente, que você anota ali o que deu muito certo e aquilo que não deu, porque eu acho que daí é a turma, né, mostrando caminhos pra você também, né? Porque erros são caminhos que você pode trilhar. Esse ponto muito... eu tô aqui pensando, né? Relembrando as minhas aulas. É bem isso. Às vezes você prepara aquela aula e na sua cabeça vai ser a aula, eu já vou arrasar. E assim, gente, 13 turmas. Então, assim, a aula que eu dou pra uma vai ser a aula que eu dou pra segunda talvez não vai ser da mesma forma. Só que, assim, eu me apegava muito a isso, me cobrava muito, mas hoje, olha, assim, eu vejo aquele estudante que há uma semana atrás, um semestre atrás, não conseguia nem pular com o pessoal. Aí lá no final tá fazendo aquela habilidade, tá fazendo outras coisas. Isso pra mim é um ganho. E a gente para às vezes de olhar isso, né? Fala, nossa, olha como aquela criança. A nossa escola aqui tem creche, berçário, então a gente acompanha a criança lá de 10 meses até 5 anos, pra 6, um pré-2. E assim, até emociona às vezes. Eu falo, gente, olha, ele
né, pequenininho, e a gente vê o desenvolvimento deles. Então, assim, é tudo interligado. É a aula que você planejou, que você quer atingir, que nem sempre vai, mas vai atingir. Porque aí a gente vai observando essas questões e vai desenvolver ele, né? Tem os relatórios, tem o acompanhamento, tem a questão da interdisciplinaridade, né, com os outros professores. Então, esse é um ponto muito importante, que eu me cobrava muito e hoje eu consigo ter um outro olhar, importantíssimo. Não, e eu assim, eu de verdade, eu sempre falei, né, amiga, como que você dá conta de 13 turmas? Porque eu com uma, duas, eu ficava, meu Deus do céu, como que ela consegue? E tudo organizado, e essa flexibilidade que é muito importante, né? E eu acho que trabalhar as expectativas é sempre legal, né, pra você e pro estudante. E eu brinco, né, que tem dias que a gente ensina o aluno, e tem dia que o aluno é a gente, né? Tem dia que o estudante somos nós temos que aprender algo ali naquela sala, e aí a criança que nos ensina coisas potentes que a gente leva pra nossa vida, né? E aí a gente precisa estar com essa mente aberta, né? Porque a sala de aula é esse campo de aprendizagem. O professor ensina, mas ele também aprende, né? Ele tá ali pra aprender e crescer junto com as crianças, né? Porque não é só a criança que cresce, nós também crescemos, né, Fátima? É verdade. Tem a questão da aula. São 13 salas, às vezes a gente faz o mesmo planejamento, a mesma atividade, mas eu tenho que pensar que cada sala é diferente. Eu não posso simplesmente chegar na primeira aula com gás, na última aula tá desanimada e falar, brinca livre aí. Eu não posso, vai ser a aula para aquela turma. Então eu tenho que dar com a mesma emoção, com o mesmo planejamento. E aí, isso é importante também, eu acredito. Sim, e estar aberto para mudanças de estratégias. Porque às vezes a gente encacuca com um caminho e aí a gente não quer mudar. Às vezes o caminho é de pedregulho, a gente tá descalço. A gente já entendeu o processo, mas a gente não quer mudar a estratégia, a gente não quer mudar. E às vezes o que precisa não é talvez mudar o tema da aula ou aquilo, mas é modificar as estratégias, tentar outros caminhos. Talvez por esse caminho tenha uma rua ali sem saída, mas e se eu pegar talvez a rota ali da rotatória, que vai ter uma avenida grande, e aí eu vou conseguir ali, né, ter mais espaço para fluir. Então ter essa mentalidade aberta, que mudar caminhos ele é necessário, né? Abrir-se para novos caminhos dentro da sala de aula, porque, como você falou, Fátima, o aluno ele tem muitas possibilidades, ele oferece muitos caminhos, muitas possibilidades. E aí, às vezes, a gente fica tão ali, eu aprendi, eu vou fazer isso, e vai ser assim, aí você sai super frustrado. Eu já tive, gente, já chorei em sala de aula, porque eu não conseguia atingir, eu falava, meu Deus, e agora que eu ia para casa, quebrando a cabeça, e às vezes eu só mudava a estratégia e fluía, que era uma beleza, sabe? Então, é muito gostoso essa flexibilidade mesmo, essa ideia de que mudar é preciso, né? Vamos mudar a rota, pensar de outras formas. Acho que muito professor vai identificar com a gente, né? Com essa fala. Até mesmo material, né? A gente prepara lá, eu quero fazer aquele material, mas não tem. Muito. Mas eu mesmo aprendi com a Raquel a amar material não estruturado. A minha casa é cheia de copinho, de iogurte. Sim. Então eu levo para meus professores, o berçário ama, torre de copos e tal. Eu tenho um amor. E a gente vai aprendendo a adaptar material, adaptar espaço. E é muito legal, acho que muito professor vai identificar com a gente aqui, né? O meu sonho, gente, era ter um Remida aqui, né? Na minha cidade, né? Que a gente pode ir lá. Não sei se vocês conhecem o Remida, que são esses lugares maravilhosos que tem na Itália, né? Que tem ali um acervo, todo cuidado com materiais não estruturados, materiais de longo alcance, enfim, uma frustração. Mas nós não temos aqui. Aí eu não vou dar a experiência porque eu não tenho esses materiais. Meu amor, eu não posso ver um copinho. E às vezes a Fátima trazia, porque ela comia Danone natural. E ela trazia pra mim os copinhos. E assim, é maravilhoso, gente. As crianças amam. Eu pedia pros pais trazerem. E aí eu ia montando ali o meu acervo de materiais não estruturados, principalmente pra educação infantil. E eu acho que no fundamental funciona bastante também você levar, né? Porque é assim, né? Pickler, ela traz que quanto mais o brinquedo é ativo, mais passiva a criança fica. E quanto menos passivo é o brinquedo, a criança fica mais ativa. Então aqui nós somos, assim, materiais o máximo passivo possível para que a criança construa, ela crie narrativa, ela construa, ela faça ali o seu trabalho, e isso é muito legal. E funciona, gente, na etapa de educação infantil e no fundamental também, né, invista em materiais não estruturados, porque é maravilhoso. É maravilhoso. Muitas vezes uma caixa de papelão vai ser muito mais interessante que um brinquedo ali novinho. Pronto, né? Montado. Exatamente. E aí, vocês, comenta aí
deixe perguntas, conte experiências de vocês também, que a gente vai adorar acompanhar. A gente interage no Instagram, pode responder por lá algumas perguntas, Coloca né? aqui as professoras que são sucateiras também, porque eu sou, gente, de carteirinha, eu não posso ver nada, assim, é uma briga. Eu falo que a gente lá fica em conflito por coisas bem maduras, tipo caixas, né, caixa de sapato, e eu tenho lá o meu acervo, e é muito legal, né, construir esse material, né, então comenta aqui se você também gosta de material assim. Vou adorar acompanhar. E vai outra reflexão, né, dentro disso que a gente tá falando, olha, nunca é tarde para mudar métodos, inspirar novos sonhos ou retomar o entusiasmo pelo aprendizado. Ah, que coisa linda, gente, sim. Sim, e aí a gente quer deixar mais uma outra frase aqui com esse gancho, que diz assim, ó: o processo inicial é um processo de tentativas, erro e aprendizagem contínua. E a parceria com a equipe, a humildade para aprender são fundamentais. E não só com a equipe, mas a humildade de aprender com a criança também. Porque às vezes a gente se coloca num patamar, né? E o professor que tá iniciando, às vezes, nossa, né? O professor ali é o organizador da sala, a gente se coloca... E não, gente, a gente tem que ali ter essa humildade de que nós vamos aprender com as nossas crianças. As nossas crianças, às vezes, nos tiram da órbita, do cerne, porque realmente eles trazem coisas lindas para nos ensinar. Verdade. Olha, a gente se empolga, né? Vai se empolga, gosta de falar, hein? Sim. E sabe uma coisa que eu gostaria de falar também? Que, para os professores que estão iniciando, que a gente precisa aprender a lidar com imprevistos. Né? Imprevistos em sala de aula, isso é muito importante, né? Lidar com imprevistos, porque às vezes a gente vai com essa ideia de que tá tudo pronto, né? Que a gente tem que decorar a sala na primeira semana, né? Tem muito isso, né? Preciso decorar essa sala na primeira semana, preciso estar tudo perfeito, tudo maravilhoso. E, gente, é processual, né? Então, assim, essa ideia de que precisa estar com tudo pronto, você vai construir junto com a sua turma. E como a gente trouxe a identidade do professor, né? E aí esse cuidado com a sua sala, ele vai revelar quem você é, igual a casa da gente, né? Então a nossa sala, ela fala quem nós somos. Então quando a gente entra numa sala, a gente sabe se aquele professor é caprichoso, se aquele professor é cuidadoso, se aquele professor tem atenção à estética, aos detalhes. Então a sala reflete o professor. Se ele tá muito ansioso pra deixar tudo lindo, maravilhoso, ou se ele escuta a criança e constrói junto com ela. É verdade. Até o perfil, né? A gente conhece o perfil dos alunos da Raquel. É todinho ela, ligado no 220. Criança sentada nunca, mas perfil a gente identifica de cara. Eu falo que a minha sala é circular, porque assim, as crianças não têm o costume muito de ficar sentado, porque a gente sempre se movimenta, né? E eu acredito que é isso. E estar aberto. Uma coisa que eu aprendi, Fátima, no início, né? Era estar aberta a explorar todas as possibilidades da área. Porque às vezes a gente já vai com esse medo, sabe? Eu tenho muito medo do fundamental, meu Deus, as crianças são grandes e às vezes você vai e você se encanta, você se identifica. Então, estar aberto, né, na área, a explorar todas as áreas, a experimentar o EJA, a experimentar o fundamental, o ensino médio, os bebês, né, porque também tem medo, nossa, pavoroso às vezes de ir num berçário, gente. E eu acho que estar aberta, né, pelo menos comigo, eu acho que foi uma coisa que me enriqueceu, estar aberta às diferentes possibilidades. E aprender com essas diferentes áreas. Até pra você ir falar, eu não me identifiquei com essa área. Não, acho que não é pra mim realmente, né? E estar aberto pra isso. Eu acho que isso funciona muito. Exatamente. Eu, assim, sempre tive esse bloqueio, isso é pra mim. Que assim, eu... Vocês estão de terapia, gente, vamos lá. Eu comecei na educação infantil, amor da educação infantil, nunca quis saber do fundamental. Mas é importante, né? Os bebês também. Agora, vendo do outro lado, eu acompanhando os bebês, acompanhando as aulas da professora. E realmente é importante viver tudo isso, né? Eu tive, acho que 1 ano só, uma turma do 2º ano, e marcou, tá lá na minha cabecinha. Minhas crianças recebiam muitas caixinhas, né, que eles já escrevem. E assim, realmente eu tenho essa identificação para educação infantil, mas eu quero um fundamental, 5º ano. Eu tenho colegas que fazem um trabalho lindíssimo, maravilhoso, acompanham as formações que a gente tem também. E aí é muito bacana, é importante. Sim, eu também, quando eu estive no fundamental, e a parte da minha residência foi no fundamental, né, e eu já tinha esse anseio de vir para educação infantil. Mas é muito legal quando a gente tem essas experiências, porque eu acho que a gente se conecta, por exemplo. Tem coisas que aconteciam no fundamental que hoje eu já vejo o início, né, de como aquela situação pode se reverberar, por exemplo, no fundamental, né? Então eu acho que isso é muito maravilhoso. E esse medo dos bebês é muito legal, né? Porque às vezes o professor de educação física fica, como que eu vou trabalhar com os bebês? Meu Deus, como que vai ser? Né? E aí é um encanto, gente, é um encanto. Gente, quem tá acompanhando a gente aqui no YouTube, comentem
aí no chat, a gente vai responder no Instagram. Interagem com a gente, tá bom? Se inscreva, ativa o sininho, fiquem ligados aí no Café Giz e Conversa. Eu acho que por hoje é isso, Fátima. Tem mais alguma pergunta, gente? Se tem uma pergunta, coloquem aí embaixo que nós iremos responder na próxima, né? No próximo podcast. A gente vai tentando responder no chat também as perguntas, né? Então, vamos retomar, né? A identidade profissional, cuidado com o planejamento, autocuidado, atenção com as crianças, né? Abertura, construir repertório, então sempre com papel e caneta para anotar tudo bonitinho, se organizar e vai dar tudo muito certo. Tudo muito certo, gente. Adoramos. Até a próxima. Nossos encontros serão quinzenais. Então acompanha a gente aí. A gente tá muito animado em ter vocês aqui com a gente. É isso aí. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!